Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu estou super feliz com uma querida, uma gigante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com essa mulher, uma baita mulher, assim, conhece muito do que fala. Eu estou muito orgulhoso, de verdade, de você estar aqui, Cris. E, enfim, 22 anos de experiência, eu tenho 30, vamos dizer, brincadeira, mas a Cris tem 22 anos de experiência, marketing, trade, planejamento e, por último, agora, Retail Media. Você vai ter que dar uma aula pra gente aqui, Cris, de Retail Media. Até eu tenho várias dúvidas, tá? É muito legal. A Cris passou por gigantes, turma, assim, Carrefour, Itaú, Hipermarcas, né, GPA, e agora fundou a própria consultoria, de fato, que se chama InMedia, né? Um nome muito legal, né? E, cara, eu acho que hoje a Cris passando para a gente um pouquinho da vivência dela de executiva, já foi executiva, é executiva, enfim, na consultoria dela, né, que vem crescendo bastante. Eu quero que vire uma gigante aí, Cris, de verdade. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre a mídia, falar um pouquinho de você, da tua vida executiva, né, fala um pouquinho de você. Quem é a Cris, né? Eu conheço você super sorridente, baita energia legal. De onde você veio? Você é casada? Tem filho? O que você gosta de fazer? Quais seus hobbies? Fala um pouquinho de você, Cris. Legal. Vini, primeiro, super obrigada. A recíproca é verdadeira, porque você é um profissional que cruzou meu caminho, que eu admiro super, um cara super inteligente, super do bem para fazer, super aberto para essa área de tecnologia, galera um pouco mais fechada. Então, muito prazer estar aqui. Para mim, obrigada pela oportunidade para a gente conversar. Bom, então vamos lá. Quem que é a Cris Leal, né? Eu sou, Vini, filha caçula de 4 irmãs, mulheres. E eu tenho 3 sobrinhas, mulheres. Cada uma das minhas irmãs tem filho. Eu não tenho filho humano, eu tenho meu filhinho de pata, meu cachorro Leco, que eu sou apaixonada. Então, nós somos a casa das 7 mulheres de uma família portuguesa. Então, meu pai é português. E a gente teve uma educação muito rígida, né? Uma família muito tradicional, assim, em termos de educação. Mas, ao mesmo tempo, uma família muito humilde. Então, eu vim de pais que não tiveram o privilégio de estudar, de chegar até a universidade, de uma educação muito simples, mas que a minha mãe sempre me impulsionou muito a estudar, né? Ela sempre falava que para eu ser alguém eu tinha que ter 2 coisas, educação e estudo. E educação no sentido de saber pedir licença, falar obrigado, sabe? Coisas assim, que até hoje eu falo que eu sou uma pessoa de muito bom senso, mas por causa da minha mãe, né? Ela sempre impulsionou isso. Então, eu fui desbravar, Vini, estudei com muita dificuldade, assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu cheguei a fazer faculdade com muito sacrifício para pagar a universidade e tudo mais. Então, construir minha carreira, as pessoas às vezes olham muito o bônus que você está recebendo, mas não olham as pedras que você Sim. já tirou do caminho, né? Para você chegar onde você chegou. Então, assim, eu construí muito a minha jornada, né? De um tijolinho de cada vez, assim. E tenho muito orgulho de ser mulher, de ter vindo de uma família mais humilde, né? De ter, por exemplo, entrado em empresas. A minha grande passagem inicial foi no Itaú, uma grande corporação e universo Gigante. de banco com muita gente, assim, de classes sociais muito diferentes da minha, né? E você se adaptar num ambiente de classes sociais muito diferentes também me ensinaram muito. Eu tinha 17 anos, assim, estagiária. Uau. De central de atendimento, né? Não era nem Itaú ainda, comecei bem lá atrás, nem vou falar qual era a bandeira para todo mundo, vai falar, meu Deus, que banco era esse? Não existe mais. Então, foi uma jornada muito gratificante, sabe? Assim, Vini, eu tenho gratidão por cada oportunidade que eu tive, também pelas pessoas que cruzaram o meu caminho, líderes que me ensinaram ao que eu não quero ser, líderes que me ensinaram ao que eu quero ser. Então, essa é um pouquinho da Cris, assim, história pessoal conectada já ao profissional, assim. Então, eu sou casada com um piloto. Oh, sério? Meu hobby é viajar. Cara, eu tô estudando, hein? Eu marquei um curso Jura? agora e assim, minha intenção de fato é quando chegar nos 45, pilotar e viver assim, sabe, pilotando de vez em Vamos quando. Conversar assim. sobre isso, vai gostar de conhecer legal, meu cara. marido. Então, a gente não tem filhos, né? Mas a gente se diverte muito, porque o nosso hobby é viajar. Então, eu gosto de ler, Vini, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir conteúdo, séries, estar com meus amigos, eu sou bem família também, então adoro cozinhar, adoro fazer comida em casa pra gente, que assim. Legal, que legal. E a minha maior paixão é estar sempre conhecendo um lugar diferente, então eu gosto de conhecer uma cultura diferente, uma comida diferente, desbravar lugares, assim, eu sou bem inquieta nesse sentido, então acho que o universo me deu ele porque fazia sentido pra mim, que legal. na minha coisa que eu mais gosto de ser, assim. Que bom, você tem uma trajetória, assim, bastante diversa, né? O que te motivou, de fato, a você mergulhar, se envolver com Retail Media? E antes, assim, 2 perguntas, né?
O que é Retail Media? Explica pra galera, assim. Tá. Bom, vou começar pela mais fácil, que é porque eu fui parar aí, né, Vini? É engraçado, assim, eu sempre fui muito movida a trabalhar em áreas de resultado. Eu sou muito mais apegada ao que faz sentido para eu contribuir, o que eu vou aprender, do que a posição de fato ou aonde essa área está dentro da estrutura da empresa. E eu lembro quando eu tive o convite para sentar numa cadeira de falar que era para fazer mídia para o varejo, né? Eu já estava atuando no canal varejista há alguns anos e eu falei, entendi, era um pouco confuso, porque a área onde ela estava era confusa, a estrutura era confusa, e esse negócio ainda não era retail media no Brasil, a gente nem falava esse termo aqui, né? A gente queria, né, esse varejista queria explorar a oportunidade de vender mídia no canal dele pelo alto fluxo que ele tinha em loja física. Perfeito. Esse era o desafio. Perfeito. E aí, quando eu olhei para a estrutura, pelo que eu conhecia muito já do canal varejo, eu falei um pouco estranho onde essa área está colocada, mas eu entendo a conexão. Né? Era uma área de gestão imobiliária que tinha como desafio rentabilizar espaços físicos do canal varejista, né? Então, vender publicidade num espaço de alto fluxo que é a loja física fazia um total sentido para esta área. Então, eu comecei assim, um desafio de tentar publicidade dentro do canal varejista, ainda para loja física, sem nenhuma visão de dados, segmentação, nada disso, não se falava disso ainda aqui, há 7 anos, um pouquinho Novo, mais. né? Até assim, 8, sei lá. Assim, para mim, Vini, aí eu vou conectar o que é, e aí eu caí nesse desafio, tá? E depois virou o Retail Media 7 anos depois, assim, foi uma jornada muito bacana para minha carreira e também para esse próprio varejista, porque juntos acho que a gente construiu um business de verdade, e aí depois disso todo o mercado agora, né, aprendeu um pouco, a América Latina como um todo também a olhar para isso, que a Europa, Estados Unidos já vinham perseguindo, a China e tal. Mas é engraçado, eu falo muito que esse assunto já existia, Vini, porque quando a gente olha a essência um pouco do que é esse negócio do retail media, ele não é novo, né? A gente vê ali 2007, 2006, o Walmart para mim é o grande pioneiro nessa jornada, porque ele já estava colocando as telas para fazer impacto publicitário das marcas no ecossistema dele de loja dos Estados Unidos, assim, impactava milhões de usuários, de pessoas dentro do ecossistema dele de loja física por semana. Perfeito. Então já se fazia um pouco esse tipo de atividade, o Walmart ali como um pioneiro disso, né? Depois, se você pegar, tem uma Catalina Marketing, na época da década de 90, nos Estados Unidos, fazendo cupom segmentado para o consumidor, para levar um fluxo para a loja física com dinheiro promocional, que era uma verba que até então aquele varejista não arrecadava, né? Então, você já via, eu, por exemplo, na jornada de início de 12 anos atrás, 13 anos atrás, fazendo ativação segmentada para as marcas dentro do canal varejista, na época no GPA, a gente já fazia um monte de oferta segmentada, né? Talvez não com a complexidade e com a entrega completa de funil, de vendas, quando a gente olha para isso, como o Retail Media está entregando hoje, mas já se fazia muita coisa, né? A gente já olhava para isso. Então, se a gente puder traduzir simples o que é o Retail Media aí, na mídia, no varejo, né? Vini, é a partir do dado de consumo real de um cliente, de um varejista. Então, a beleza toda é essa, você olhar para aquilo que as pessoas têm de consumo real, né? E esse varejista ser capaz de transformar esses dados de consumo real em audiência, por isso a mídia, rentável, né? Exatamente. Então, você faz a anonimização desses dados, né? E transforma isso num público baseado num consumo real. E oferecer para as marcas anunciantes, e aí a gente pode recortar em duas coisas, né? As marcas anunciantes que vendem produto dentro do varejista, então todas as marcas, sei lá, um varejo alimentar que você puder imaginar agora, e marcas até que não vendem mercadoria dentro desse varejista, como uma Chevrolet, um próprio banco, mas que está interessado naquele perfil como audiência. Perfeito. Né? Então aí ele entrega isso, e consegue encontrar essas pessoas dentro tanto do ecossistema dele como fora também, porque hoje em dia você pode fazer match dessa audiência com uma meta e também ativar o topo do funil que a gente fala, que é o começo da jornada de compra, né? Quando você está pesquisando na internet, navegando na sua rede social, você pode encontrar esse consumidor lá, atrair para o seu ecossistema, então você varejista, seja online ou loja física, ativa até você olhar a conversão e você olhar a compra. Então, quando a gente faz esses 3 recortes da jornada de compra, né, quando você está ali ainda pesquisando, considerando até você converter, esta é a promessa do Retail Media baseado num dado, numa audiência de consumo real. Perfeito. Então, o grande valor, quando a gente compara também, Vini, só para fechar, é que
por que tem tanta potência, né? Por que a gente está falando tanto da potência? Porque quando você olha para essa audiência que é um dado real de consumo, é diferente de um dado de contexto. Eu falo muito isso, né? Quando você olha, por exemplo, eu, Cris, no Instagram, o meu comportamento, a minha audiência no Instagram é baseada no meu contexto, o que eu posto. E Perfeito, o que eu posto? Eu posto o que as pessoas querem que eu quero que as pessoas vejam de mim, certo? Entendi, Ah, sim. tô praticando esporte, É passeando com o meu cachorro. Só que quando você vai para o meu consumo num varejista, você vai ver lá Nutella, chocolate, cerveja. Então, essa é o grande valor que as marcas estão tentando também perseguir na diferença dessa qualificação de audiência, né? E vem ganhando bastante destaque nesses últimos anos, né? Muito, Vini. Na sua visão, assim, o que de fato vem impulsionando todo esse movimento no mercado? Eu acho que tem duas coisas, assim, acho que a pandemia impulsionou, porque antes da pandemia, a gente já via muitos mercados fazendo isso, a própria Amazon entrando no Brasil fazendo isso fortemente, o Meli fazendo isso fortemente, e acho que o impulso veio muito com a pandemia, porque acelerou um comportamento digital, que é onde nasceu, basicamente, o retail media. Uhum. E por que para mim nasceu com esses puros digitais, né, com esses varejistas puros digitais? Porque a facilidade de você identificar o dado no ambiente online, Vini, é infinitamente, né, mais simples do que uma jornada de loja física. Então, todos os varejistas digitais começaram a acelerar essa leitura, né, de olhar como você se comporta, como você navega, o que você pesquisa, o que você compra. Então, a pandemia acelerou o e-commerce, acelerou o digital retail media, né, no mundo inteiro. E aí, conectado a isso, mudou o comportamento muito do consumo, né? Então, para mim, eu falo do retail media ser um caminho sem volta, porque é o consumidor quem dita isso. É o comportamento do consumidor que mudou a forma da marca se relacionar com ele. O varejista é só um canal, certo? Entre essa relação. Então, antes, o que a marca era muito simples, né? Se pegar lá, sei lá, algumas décadas para trás, a marca fazia uma publicidade na TV, alcançava o público e vendia, né? Agora, quando você abre essa jornada que era muito simples de uma marca chegar num consumidor, ela virou extremamente complexa, com muitos pontos de contato que a internet trouxe pra gente. Então, você pesquisa aqui, compra ali, põe no carrinho aqui, abandona o carrinho ali, compra online, pesquisa físico e compra online, vai num conveniência, mas compra num atacado. Múltiplas pequenas jornadas você faz e criou uma complexidade absurda. Qual é a consequência para as marcas? Menos fidelização. O consumidor está olhando muito mais variáveis, nem sempre só a marca ou só o preço fideliza. Então, o desafio para as marcas ficou muito grande. Então, pensa, antes o que era campanha, gasto com muito dinheiro, muito massivo o tempo inteiro, né, investindo booms de dinheiro para falar com muita gente, está ficando uma conta cara para essa marca, porque ela não consegue multiplicar difícil. Então, ela tem que fazer escolhas. Entendi. Então, quando ela começa a ver essa complexidade, o canal varejista consegue ler esse dado do consumo real. Fala, olha, eu tenho um público de audiência que compra o seu produto efetivamente, ou compra do seu concorrente, ou tem propensão a comprar, porque eu sei exatamente o que ele compra. Então, tem um valor muito grande para essa marca. E aí, o varejista percebeu isso. Então, uma coisa que acelerou é o comportamento do consumidor que mudou, e as marcas precisam acompanhar. E o varejista percebeu esse movimento, né, Vini, do tipo, então tá, se eu tenho esses dados e esses dados eu consigo identificar essas pessoas, isso tem um valor para mim. E aí começou a mágica de eu quero alcançar essas novas verbas. Ainda muito desafio, porque para o varejista acho que ele tem 2 ganhos. Eu falo 3 ganhos para o varejista, tá? Mas assim, cruamente, que o retail media fala muito, são os 2 ganhos. Primeiro porque ele vai entregar mais experiência para o consumidor dele, se ele fizer as coisas mais assertivas com o que ele quer consumir. E segundo, que se ele ele conseguir ser competitivo com essas verbas das marcas, ele está alcançando um bolso de marketing, né? Da mesma verba que vai, sei lá, para uma TV, uma rede social, enfim. Então, o varejista está olhando muito essa questão da verba adicional no PNL dele, de margens tão apertadas, né? Mas tem esse impulso do consumidor. E eu ainda conectaria para o varejista um ganho, Vini, que talvez a gente vai falar um pouco aqui também hoje, do quanto é rentável para o negócio dele começar a olhar esses dados também para drivar o negócio dele, não necessariamente só a rentabilização. Sim. Que é a questão de você conseguir preditivamente saber quem é o consumidor que vai comprar, e não necessariamente você precisa fazer uma oferta de preço, por exemplo. Excelente. E hoje, vamos mudar um pouco, assim, vou fugir um pouco do contexto, porque eu sei que você dá aula, assim. Hoje, existem varejistas, né, que vendem esses dados, né? Você comentou. Entra em LGPD, esse tipo de coisa, ou esses dados, assim, dados da pessoa em si? Vou dar um exemplo claro, assim. Eu sei que eu vou num X mercado na Zona Leste. E aí
uma vez por semana eu vou lá e compro Danoninho, Coca-Cola e um outro produto. Eu vendo esses dados para essas outras indústrias, né? Ou existem indústrias que compram esses dados para saber quais são as regiões que mais vendem e coisas do tipo? Sim, mas aí ela não... sim, você pode usar... Tem a monetização do dado. Monetização. Aí a monetização do dado não é o dado do consumidor, Ok. é o dado de como a venda acontece. Certo. E aí você não tem acesso à personificação. Ok. Você não sabe quem são. E mesmo que ele queira ter acesso a pessoas, ele sabe que tem um público de gente, aí é um CPF, mas ele não sabe quem é essa pessoa. Ele nunca Certo. tem acesso a quem é a pessoa, tá, Vini? Entendi. Ele tem que ser adequado à LGPD. E também tem umas nuances aí, umas coisas bem complexas nesse universo. Então, o varejista, ele tem que, inclusive, ter consentimento dessas pessoas. Ah, tem um opt-in ali ainda. Tem. Não é nem só o opt-in comum que a gente sabe de cookies ali que vai te perseguir numa navegação. Você tem que dar consentimento para receber uma oferta publicitária, por exemplo. Uau. Então, tem toda uma adequação de base que esse varejista tem que fazer para ele estar em conformidade com esta lei. E aí você recorta duas coisas, que inclusive eu tive a oportunidade de cuidar dessas duas diferentes estruturas, né, dentro da minha última jornada, que era a monetização de dados. Então, é você vender dado transacional. Então, isso também tem poder para o varejista, né? Um varejista grande, ele tem bilhões de dados transacionados no Data Lake. Perfeito. Então, isso você transforma em dashboards, em análise de insight para as marcas, fazer, inclusive, planejamento até do que ela vai lançar, Vini, em termos de produto. Legal O isso. que eu vou lançar, quando eu vou lançar, qual é o momento mais propenso para esse tipo de produto. E quando você pega, inclusive, um grande varejista, ele dá uma amostra regional muito interessante para a marca, porque a capilaridade dele é tão grande que ele consegue ter essa força. Então, um grande varejista tem um poder de monetizar esse dado muito grande. E é dado transacional. O que é dado Venda, transacional? volume, Explica pra galera. a quantidade que se vende, a unidade, quantas unidades daquele produto vende, por qual valor foi vendido. Aí faz o ticket médio, né? Então, quantos produtos foram vendidos para aquele consumidor, ou quanto ele gastou na cesta, o que tem correlacionado na cesta dele também dá para ver. Perfeito. Então, ele compra esta categoria correlacionada a outro tipo de produto. Então, comprou, sei lá, banana, cerveja e chocolate, são categorias diferentes. Então, ele consegue saber o que ele mixa, né, nessa cesta dele, a frequência que ele compra. Ele compra quinzenal, semanal, toda semana. Enfim, tem uma variáveis de dados transacionados que esse anunciante tem, que essa marca, né, tem interesse em consumir. E isso é uma forma de monetizar também para o varejista. Perfeito. A outra é este mesmo dado identificado. Então, além de saber que eu vendi 5 unidades de refrigerante, eu sei quem são as 5 pessoas. O varejista pode saber quem são essas 5 pessoas. Se ele tem um bom programa de fidelidade e a pessoa deu o dado dela. Perfeito. Isso é legal dizer, né? Que para o retail me desistir, tem que nascer de um programa de fidelidade. Um loyalty. Um loyalty, que identifique esse consumidor. Porque lembra, eu sei que ele vendeu 5 refrigerantes. Para quem ele vendeu, esse consumidor tem que dar esse dado. E aí é onde entra toda essa questão da lei que você explorou agora, perguntou, que eu dou o meu CPF para esse varejista, dou o consentimento para ele, que ele pode usar esse dado para fazer uma oferta para mim que faça sentido, e essa oferta pode ser publicitária. E aí eu tô em conformidade com ele, tudo bem. Ele lê e ele fala, então uma pessoa do refrigerante é a Cris Leal com CPF e tal. Aí ele anonimiza esses dados e eu viro uma audiência para ele. Então, quando a Coca-Cola tem interesse em contar que está trazendo uma Coca-Cola adoçada com stevia, e eu sou consumidora de Coca-Cola sem açúcar, eu sou um potencial audiência para a Coca-Cola. Então, é assim, mais ou menos, agora que essa beleza acontece. E aí, você vai mensurar, né, Vini? Então, aí vem tudo. Olha, eu atingi na rede social, me levou para onde? Para o e-commerce desse varejista? Eu cliquei, não cliquei? Comprei, não comprei? Então, aí você começa a ativar e mensurar toda essa trajetória que eu, como audiência, vou fazer até para essa marca. Eu consigo aplicar Retail Media em tudo, assim? Quais são os mercados que mais conseguem, né, ter vantagem em cima disso? Óbvio, o mercado, varejista em si, mas sei lá, uma consultoria, eu consigo? É difícil, né? Olha, Vini, assim... tem que ter um grande fluxo ali, né? Exatamente. O grande entregável do Retail Media é essa audiência, Perfeito. Né, do consumo real. Então, assim, está sendo muito discutido, por exemplo, outros mercados, né? Eu vejo fast food, as franquias olhando, por exemplo, você pega um Burger King, tem um fluxo altíssimo de pessoas passando lá dentro, também consumindo informação. Perfeito. Pode ser um canal que faça publicidade, né? É verdade. Bom ponto. Qual é a correlação? Bancos, por exemplo, também. A gente já vê um movimento exploratório de... Hoje em dia menos, né? Porque os bancos fecharam muito agência. Antes tinha muito mais
agências físicas, mas eles têm grandes e-commerce, Sim. né? Você vê aí Sim. grandes players até com marketplace É verdade. estruturado, então tem uma grande audiência. E mais, né, Vini? As pessoas em banco é um pouco até diferente de um e-commerce alimentar. Porque, para mim, a grande oportunidade que foi construído lá atrás nos e-commerces alimentares é forçar o consumidor a se logar desde a entrada do site, né? E hoje ele não faz isso. E para mim e para o Retail Media isso é uma super dor, Vini. Porque você não consegue acompanhar ele enquanto ele não faz o login. Então, num banco, você tem que fazer o login imediatamente para você transacionar. Então, você de largada já consegue identificar toda a jornada que ele vai fazer. Então, também já se discute esse mercado, se tem oportunidade de monetizar essa informação. Né? Hoje eu fiz uma compra, você falou um ponto legal, assim, né? Eu fiz uma compra na Growth, não tenho patrocínio nenhum, né? Para comprar uma creatina que estava acabando. Aí eu comecei a selecionar o produto e tal, e pediu para eu pôr meus dados. Eu falei, vou ter que me cadastrar, cara. Aí preenchi o dado de entrega, cartão de crédito, Pix, enfim, selecionei Pix e pagar. E continuar. Foi para a tela de pagamento, eu não precisei logar. Falei, meu Deus, que maravilhoso. Aí eu paguei e acabou, assim. A fricção pra gente como usuário é fantástica, eu também gosto. Quando eles não me obrigam a fazer nenhum cadastro, só colocar meu CPF. Sim. Depois ele não vai conseguir fazer uso disso para um futuro nesse caminho. Loyalty, etc. Né? Não. Você de fato acompanhou muitas transformações, né? Durante esses 22 anos aí, né? Como foi de fato vivenciar, né? Toda essa mudança de estratégia, né? Enfim, várias abordagens que você teve aí orientada à tomada de decisão de dados. Como que foi tudo isso? Eu falo que eu tive o privilégio, Vini, de passar por 2 grandes transformações no mercado brasileiro. 2 grandes fusões, né? Eu participei da Unibanco com Itaú. Gigante. E depois eu passei Carrefour com Big, né? Oh. Então, acho que foram 2 marcos, assim, do mercado brasileiro que eu pude estar presente, né? Eu acho que dessa minha jornada, eu sempre fui muito motivada, né? Eu comecei em marketing e na minha época de marketing não tinha muito essa cabeça de negócio, né? Eu lembro que os marqueteiros tinham até pavor de planilha de Excel. Eram raros que sabiam fazer um PROC-V, sabe? Uma técnica. Era muito isso, assim. E eu sempre fui muito movida. Eu fazia as campanhas de marketing, eu falava, gente, a gente vendeu mais cartão de crédito porque a gente está fazendo essa campanha. E era muito pouco acesso do marketing com as áreas de negócio. E eu fui mudando a minha trajetória, fui trabalhar numa área de planejamento, fui ser trade dentro de um banco, trade marketing dentro de um banco, que era o cartão Hipercard do Unibanco na época, para poder vivenciar essa questão do resultado. Então, para mim, assim, a minha jornada de usar o dado ou alguma informação sempre foi muito presente, eu sempre busquei muito isso. E é muito bacana, porque no começo da carreira eu acho que isso era quase inexistente, esse acesso, dependendo das áreas que você trabalhava, a área de suporte, assim, marketing, por exemplo, não era acessível, né? Você não tinha dashes nenhum, você não tinha muito acesso à área de negócio, era quase até um protecionismo dentro de casa. Porque até pra gente ter troca com a área de negócio, parecia que não pode muito falar o quanto vendeu, sabe? Era uma coisa meio velada, assim. Não, mas eu queria participar. Não, posso entrar no comitê de resultado? Não, então depois a gente passa. Então, culturalmente não era estabelecido de que todas as áreas tivessem acesso a dado. Olha que loucura. E hoje a gente já vê isso muito mais aberto culturalmente dentro das empresas. Acho que uma transformação que todo mundo fala muito da transformação digital e das decisões, mentalidade data-driven, decisão pautada em dado. Mas eu acho ainda que é um grande desafio, tá, Vini? Sendo muito honesta, eu acho que tem muito discurso e pouquíssima prática, infelizmente. Tudo muito novo também, né? Muito novo. E acho que também, assim, quando, por exemplo, o mercado varejo, né? Você pega os varejistas tradicionais, é um cara que virou gigante porque ele foi comprando operações pequenas, com sistemas diferentes, as integrações é uma loucura. E aí, muitas vezes, até dentro da estrutura tecnológica dessas empresas, é difícil um caos. É difícil até a unificação da própria base para que alguém possa usar. Sim. E eu acho que em mercados de margem apertada como um varejista, também tem aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não tenho porque eu não invisto ou não invisto porque eu não... Então, assim, o Retail Media é uma dor, eu vivi isso na pele, né, Vini? Assim, precisa de tecnologia, precisa do dado, a gente precisa ter o dado automatizado, você não escala uma operação de Retail Media fazendo mensuração manual. Isso nunca, né? Existe muita oportunidade de mercado de varejistas assim que, infelizmente, talvez vão morrer no caminho, porque não dá para continuar assim. Você tem que ter alguma automatização escalável. E aí fica, às vezes, precisa de investimento, Vini. Talvez nem tanto de infraestrutura, mas de equipe que vai dar
né, e vai colocar na sprint o seu job, o seu trabalho ali para automatizar alguma coisa. E os varejistas questionam, isso vai me trazer quanto? Ainda tem muita dúvida. Então, assim, tem muita boa vontade, mas ele até tem o dado, porque ele sabe que ele tem. O desafio é conseguir realmente ter foco e trabalhar o simples que seja. Básico bem feito. Básico bem feito, colocar na mão das equipes. Profissionais também que sabem ler dado, ainda é um desafio. É muito difícil, né? A gente passa por poucas e boas. Hoje a gente está com 29 vagas abertas. E é muito difícil, Muito cara. difícil. Nossa, Muito difícil. Você até acha uma galera que fala, eu sei, mas na hora que vai de fato ver, você sabe, não consegue. Então, você tem razão. Você passou, assim, por várias empresas, grandes empresas, né? Vários segmentos, né? Assim, quais dessas experiências, de fato, marcaram a forma, né, que você hoje ou pensa, né, em estruturar dados e negócios, assim? Eu acho que o marco para mim foi a minha entrada no canal varejista, assim. Eu lembro que eu já tinha trabalhado e quando eu olhava para o trade, marketing, assim, eu falava, já tive uma experiência de indústria, eu tive uma experiência de banco, assim, de negócio, de trabalhar de negócio, acho que falta o varejista. E eu quis fazer um movimento de entrar no varejista. Eu lembro até que de carreira eu dei um passo para trás, eu já tinha cargos mais altos para entrar no varejo. E eu tomei um choque cultural quando eu entrei. Porque como eu vim de trade de indústria, a gente já tinha uma coisa mais analítica. Processo. De negócio. Eu já não era um trade de execução, era um trade estratégico. Então, a gente olhava muito para P&L, resultado, margem, volume, né? Bem analítico. E aí eu entro lá para cuidar de tabloide de oferta, que era uma coisa muito operacional. E eu lembro que eu fiquei tão frustrada, Vini, tão frustrada, que eu falei, gente, mas isso é o que o trade faz no varejo? Então, tinha uma super oportunidade. E eu tive o espaço de encontrar pessoas, gestores no caminho, que me impulsionaram, me acreditaram. E lá, para mim, foi um marco de transformação de negócio, porque eu consegui influenciar e ajudar e colaborar com uma área que era extremamente execução, para uma área mais estratégica. Perfeito. Então, uma área que não tinha orçamento, passou a ter um P&L para olhar, um resultado para perseguir junto com o comercial, né? Porque tem as verbas ali que se coopera com a indústria, de construir categoria junto com o time comercial. Então, uma área que só fazia uma execução para ser uma área mais estratégica. Para mim, ali foi um marco. Eu acho que ali eu consegui começar a exercitar um pouco aquilo que eu era como essência, né? E acho que a última passagem também nessa construção do Retail Media, para mim, foi um outro marco, a governança. Vini, aprendi demais o quanto para você conseguir fazer um business decolar dentro de uma estrutura, e eu arriscaria dizer aqui, de qualquer empresa, são pessoas. As pessoas podem construir um império ou destruir um império. Concordo 100% contigo. Pode ser a qualquer cultura, Vini. É verdade. Qualquer cultura. Sim. Então, assim, quando eu entrei no Carrefour, que eu tive essa oportunidade de entender culturalmente como as coisas estavam estruturadas, eu lembro que eu falei os primeiros 6 meses, cara, que louco, eu não vou ficar nisso aqui. Mas não era por um problema cultural, era um problema por onde essa área estava colocada, como ela foi posta ali, que dava um conflito muito grande entre os negócios. Então, eu falei, ou a gente muda a governança, ou esse negócio não vai decolar. E aí, teve todo um trabalho de como você movimenta, imagina, convencer vice-presidentes, comitês, né? Quero dar um passo ali com 10 pessoas, outro passo mais 10 pessoas, As pessoas têm ego, Vini, né? As pessoas têm, imagina assim, um vice-presidente, ele cuida de um resultado, de um business. Para você convencer um cara que tem uma cadeira dessa, falar para ele assim, essa área tem potencial, mas ela tá no lugar errado. É difícil. O cara vai falar, você vai tirar resultado do meu P&L? Eu não vou mexer essa área nunca, não importa, né? Porque tem egos, tem compromissos de resultado. Então, foi uma jornada muito intensa para mim, de muito aprendizado. E quando eu consegui, eu falei, não, mas agora eu vou até o fim, porque eu sou muito guerreira, eu sou muito de falar, olha, foi uma jornada intensa esses meses. Eu falei, eu vou conseguir, eu só vou sair daqui quando eu conseguir mudar essa área de lugar. E a gente mudou a área de lugar, e a gente dobrou o resultado da área. Por um ajuste de governança. Que legal, hein? Um ajuste de governança. Não só governança em si de processos, analítica, enfim, mas de dados também, né? De você estrutural. Estrutural, Vini. De dizer assim, olha, o P&L tem que ser assim, essa linha tem que entrar em tal lugar, refletir deste jeito, para que a gente tenha colaboração com o time comercial. Perfeito. Eu não estou aqui para atrapalhar o business comercial, a gente vai complementar o business comercial. Para que a gente não se atrapalhe, a gente precisa entender onde estão as intersecções, onde já termino dele e começa o meu espaço. Se eu for atrapalhar o baseline da companhia, a gente destrói a área, porque está errado, né? Então, para fazer isso, sim, tiver muito processo para construir, mas estrutura, governança e ter esse papel, responsabilidade estabelecido, foi o que impulsionou. E foi muito claro. E aí eu fiquei muito orgulhosa de dizer, olha,
Tá vendo que eu disse que tinha potencial, mas estava no lugar errado? A gente não conseguia tracionar a área no primeiro ano, Vini, por conta da estrutura. Entendi. Quando a gente muda, a gente dobra o resultado da É área. incrível. Incrível. Então, assim, contra dados, não há Não há argumentos. né, de E fato. a gente conseguiu fazer. Então, para mim, foram 2 marcos muito importantes da minha carreira em aprendizado. assim. Esse é um desafio difícil, né? Porque você era diretora de uma grande empresa, né? Com várias e várias cicatrizes, né? O papel ali era de fato de criar ponte, de mostrar e de provar e etc, né? E no papel da mulher é difícil, né? Eu engato assim, como que é, né? Trabalhar numa empresas, né? Grande, enfim, que majoritariamente o contexto é masculino. Aí vem você, né? Toda delicadinha, falando que vai mudar de área, que tá errado. E como que é? Quais são os principais desafios, assim? Vini, olha, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que em muitos momentos eu fui no banheiro chorar. E tá tudo bem, eu falo muito com mulheres sobre isso, né? Sobre essa força. Eu acho que isso não significa a minha fragilidade, significa a minha característica, né? Mulher tem um pouco mais o emocional à flor da pele. Talvez um homem não vá chorar no banheiro, mas eu fui firme em muitas reuniões que eu entrei, que só tinham homens e eu. E desses caras, assim, que tá há 40 anos fazendo aquele business. E é exatamente isso, Vini. Quando eu cheguei, eram esses os olhares que muitas vezes eu vi. Por que essa menina tá vindo aqui falando que vai pegar dinheiro da indústria? Imagino. Quem fala com a indústria sou eu. Uhum. Então, assim, você tem que encontrar uma forma de se posicionar com respeito, né? Eu nunca fui de ir pro front de uma guerra. Eu acho que isso também foi muito importante, mas eu precisava me posicionar. E muitas vezes foi muito difícil. Porque teve olhares muito de pressão, né? Do tipo, você não sabe o que você tá fazendo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito estruturada. Eu nunca tive medo disso, eu nunca questionei muito esses ambientes, assim, apesar de eles serem muitas vezes muito doloridos. Uhum. Mas eu prefiro não dar muito foco nessas coisas, sabe? Eu estou lá pra fazer meu trabalho, depois eu vou no banheiro chorar e eu vejo a consequência na pele. Eu falo, cara, não precisava ser assim. Mas, assim, eu sempre levei muito eu tô aqui pra fazer isso. Então, eu sempre fui muito estruturada para as discussões, né? Eu lembro de ter conversas muito duras com colegas de falar, olha, você tá me atrapalhando o resultado da minha categoria. E eu voltar para minha mesa e falar, você me dá 5 minutos para eu estudar um pouquinho o PNL, eu já volto e a gente vai conversar. Eu ir lá estudar e falar, cara, o baseline é esse, fiz conta, não sei o que, me preparei e falei, não tem resultado aqui que eu tô atrapalhando, ele vai ter que me provar. E aí eu voltar e falar, olha, essa baseline é esse, minha contribuição tá aqui, eu não tô vendo a sua margem de contribuição diminuir em nenhuma das linhas de margem, porque eu abri todo o seu PNL da linha. Então, assim, tinha muito ego mais para me machucar e me atrapalhar no meu processo que eu estava performando do que atrapalhando o business dele. Só que ali foi muito dura a conversa, mas eu vai ganhando respeito. Isso. Às vezes na melhor forma, né, Sim, Vini? Não, sim. né? Então, assim, é realmente um ambiente, o varejista, né? Tem muito, principalmente esses tradicionais, muito majoritariamente masculino. Eu já, assim, passei de reuniões que não tinha uma mulher no contexto, só Uau. todos os comerciais e eu, para me defender, para defender minha meta, com conversas duríssimas, né? De, não, mas tem que ser assim, e vai, né, para um ambiente um pouco mais de pressão. Mas, assim, eu acho que tem características, eu sempre prefiro olhar para esse lado. Acho que menos assim, sou mulher, ele é homem. Ele faz isso porque eu sou mulher. Se fosse um homem, ele não faria. Porque eu também já vi eles fazerem com homens também, a mesma pressão. Mas eu preferi olhar sempre assim. É uma característica masculina e eu sou mulher, eu tenho outras características. Eu vou usar o meu poder para também me impor dentro das minhas características. Sim. E fui conseguindo sobreviver. Eu, sinceramente, acho que as mulheres deveriam dominar, assim, a parte de liderança. Cara. Olha, cara, eu acho que a De gente verdade. tem uma habilidade a mais para complementar, Tem. né? Como eu também acho que tem profissões, e aí, assim, eu sou muito do equilíbrio, né, Vini? Uhum. Eu não vou para nenhum lado muito radical, porque eu acho que tem coisas que têm habilidade, Sim. profissões, inclusive, que demandam um raciocínio, uma frieza de decisão muito rápida, e a mulher, ela tem como característica uma coisa mais pensada, mais ampliada, e que, às vezes, aquela agilidade, ela não vai ter comparada a um homem. Perfeito. E isso não dá para desrespeitar, Uhum. tá no nosso gene, sabe? Sim. Tá na nossa construção. Então, eu sempre vou um pouco para esse ponderado, né? E eu nessa jornada, Vini, eu lembro quando eu me tornei diretora, eu tive uma pessoa na minha jornada que era um homem, um cara que era meu mentor, a gente se conheceu na jornada de varejo. E ele falava assim para mim, agora você vai ver coisas que você não via antes, você vai estar exposta em lugares que você não estava antes. Em muitos momentos eu lembrava dele me dando esses conselhos, né? E eu conversava muito com algumas mulheres, porque acho que o movimento ele é muito genuíno, eu acho que a gente tem muita qualidade, né, precisa estar presente, tem muita mulher boa abafada por aí. Muita.
E até por outras mulheres, tá? Infelizmente, tem Nossa, mulheres sério? líderes que abafam as suas subordinadas por concorrencial. Vini, eu já fui muito mais prejudicada por líderes mulheres do que por líder homens, por incrível que Nossa. pareça. É essa a minha experiência, não vou dizer que é de todas. Não, claro, claro. Mas eu tive experiências de competição. Nossa, De gestoras que... A visão que eu tinha é uma puxa a outra, né? Né, pois é, mas na prática eu já vivenciei algumas coisas bem difíceis, Que tá? não é verdade. Por isso que eu sempre fui muito do equilíbrio, Entendi. né? De assim, a minha mãe sempre falava, porque às vezes eu reclamava um pouco, né? E ela, ai, prega o que se destaca, toma mais martelada. Então, eu tomei muita martelada de mulheres 2 ou 3 vezes na minha carreira, por elas terem, acho que, medo de eu pegar as posições delas. Então, Nossa, assim, e de homens que já me impulsionaram muito. Entendi. Então, né? Onde tá aí? Por isso que Deixa eu ficar no busco centrão aqui o mesmo, equilíbrio. né? No Então, nas equilíbrio. conversas que eu tinha de colegas que ou foram promovidas e sofriam porque não queriam ser aquilo, não estavam preparadas, porque parece um pouco bobagem, Vini, mas quanto mais você sobe em nível executivo, mais uma pressão relacional, psicológica. Você tem que ter estrutura para discutir de igual com um cara como esse. Se você não é aquilo que você quer, não é aquilo que você almejou, você não está preparada para aquilo, você vai sofrer. É isso. Então, colocar pessoas em posições sempre me incomodou um pouco. E tem que estar lá porque é mulher. Não, ela tem que estar lá porque ela tem aptidão, porque ela tem característica e ela quer estar lá. Uhum. Porque eu vi muitas executivas colegas chorarem muito por ser diretora e não aguentar a pressão que ela estava tendo que aguentar. Então, é característica. Tem gente que nasceu e quer aquilo e tem gente que não quer aquilo, né? Tá. E tá tudo bem. Não é porque você é mulher, você precisa ser diretora. É isso. Mas você pode estar em uma outra posição, você pode fazer uma carreira de especialista, você pode não ter time, pode não querer ter aquilo, né? Então, eu sempre tentei olhar esse contexto do ambiente majoritariamente masculino difícil, com muito desafio, sim, para a mulher conquistar o espaço dela, ter credibilidade, ter voz, ter esse espaço, mas as que chegam e elas também precisam ter preparo e querer estar, porque senão vai sofrer um pouco, Perfeito. mais do que a gente já sofre normalmente. Isso é muito verdade, né? Eu já tive, de fato, uma pessoa no time, né? Ele era um analista sênior, especialista, e eu promovi ele na frente de todo mundo, no microfone. Você vai ser o coordenador X, né? E todo mundo, ele, obrigado. Meio que falei, cara, tem alguma coisa aqui. 3 horas depois, ele me liga e fala, cara, eu não quero. Eu falei, nossa. Ele falou, não, cara, eu não quero. Bom, eu não sabia o que fazer, assim, de fato, né? Porque a gente imagina que é o caminho que de todo mundo quer, né? E de fato, é isso aí, Cris. E para a mulher, em posições de liderança, vai requerer dela um pouco dessa frieza. É verdade, você tem razão. Hoje você está empreendendo, né? Você tem, então, assim, você sentou do lado de uma cadeira gigante, né? De uma diretoria de uma empresa gigante, né? Tem muitas histórias aí. E hoje, empreendendo, né? Tem uma galera que, de fato, deseja empreender daqui a algum tempo, né? E te vê, assim, com orgulho, né? Nossa, ela conseguiu, né? Quais dicas você dá para essa turma que está escutando a gente a um dia chegar, né? Conseguir, de fato, empreender, né? Devo passar, de fato, né? Ter minhas cicatrizes para saber depois, né? Na hora que for empreender, argumentar e coisas do tipo, ou não vou direto, faça um pezinho de meia antes de virar a chavinha. Quais dicas você dá para a galera que quer sair, né, do corporativo e de fato empreender, Cris? Vini, é legal porque a minha trajetória, eu acho que assim, eu sempre busquei um pouco o lado das coisas serem fluidas, né, das coisas fluírem, assim, eu brinco até com a minha mãe, eu lembro quando eu fui promovida a diretora, quanto eles ficaram orgulhosos, né, acho que meu pai não tinha nem noção que era ser uma diretora de né, de grandes empresas, né, acho que ele nem sabia direito que era isso, porque era uma realidade. E eu fiquei muito orgulhosa de ter chegado. E eu falei assim, nossa, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava ser diretora de uma grande empresa. Porque eu lembro quando eu entrei em banco, era estagiária, a hierarquia é tão grande que o diretor era uma entidade para mim. Intocável, né? Intocável. Tava lá no Olimpo, né? Se eu conseguisse falar com o gerente, já era um grande presente. Imagina um diretor olhar para mim. E eu fui essa figura. Então, eu olhava para minha trajetória para trás e falava, gente, eu não... Então, assim, Cris, mas você nunca planejou? Você é uma desplanejada? Você foi desbravando? Cara, não. Todos os movimentos que eu fiz na minha carreira foi para me tornar uma boa profissional.
eu nunca almejei a diretoria. Inclusive, por um momento, quando eu descobri o que era ser líder, e eu acho que eu nasci com essa habilidade, Vini, que eu gostava de tomar frente dos projetos da escola, eu tinha essa coisa de liderar algo, né? Desde pequenininha. Desde pequenininha. Sempre, era o que eu resolvia. Vamos aqui, não, tem que fazer atividade, Legal. vamos fazer. Eu tomava frente, né? Então, essa habilidade já existia em mim. Quando eu descobri o que era ser líder no mundo corporativo, eu falei, eu quero ser coordenadora. Isso eu tracei. E chegasse a coordenadora, que ia ter time, para mim era o suficiente. Eu não planejei se eu quero ser gerente, superintendente, diretora. Não, eu não tracei. Mas eu fui buscar bagagem que me dessem... eu fui buscar todos os movimentos da minha carreira que me tornassem a profissional que eu queria ser. Vini, hoje, se eu sento numa mesa para discutir um pouco de tecnologia, eu sei. Se eu quiser discutir um pouco de jurídico, eu sei. Se eu quiser discutir tributário financeiro, eu sei. Se eu quiser discutir marca, eu sei. Então, assim, eu abri um leque de uma bagagem que me compõe, que eu não sou leiga na maioria das árvores de negócio ali numa discussão que eu preciso para pedir alguma coisa para desenvolver, sabe? Assim, Legal, isso é eu muito consigo legal. conectar as coisas muito bem. Mas eu fiz todos os movimentos de área para isso. Então, eu sou muito dessa coisa do fluido, né? De as coisas vão acontecendo. Se a pessoa quer almejar e ela traçou para a vida dela que ela quer ser empreendedora, acho que um primeiro que para mim foi isso, assim. Eu preciso ter bagagem para ter consistência como um profissional depois que vai contribuir com algo. Então, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir um café, saber como é que é um café, né? Faz um curso de barista, Isso. faz um curso de business, se você não sabe nada de business, porque é muito importante o sucesso do negócio, você precisa ter muito na mão o controle financeiro da empresa. Então, se você quer ter um comércio, você tem que... Por exemplo, no meu caso de consultoria, por que para mim foi uma grande oportunidade? A bagagem que eu tenho, Vini, se fosse para eu ser consultora de projetos que eu falo assim, ó, de uma área meio commodity... vou fazer marketing, que tem milhões de consultorias gigantes estruturadas no mercado, eu não iria. Porque eu sou mais para competir com umas gigantes, começar autônoma, né? Eu falei, cara, não. Mas eu fui acho que das pioneiras a trabalhar com esse assunto do retail media no mercado aqui, né, nos grandes varejistas no Brasil. E eu aprendi muito. Eu falei, nossa, eu tenho muito a contribuir com essas marcas e com esses varejistas de quem sentou na cadeira. De quem construiu esse negócio. Sabe falar a língua, né? No dia a dia, sabe cortar os caminhos, sabe onde não vai funcionar, sabe falar por que a governança é importante no contexto. Então, isso tem um valor muito grande. Eu amo fazer. Eu acho que eu tô, assim, num lugar muito legal. E aí, casou tudo isso. Então, acho que, para quem quer fazer movimentos, é sempre pensar o que eu posso contribuir, qual é o meu diferencial, para eu fazer um movimento. Então, se preparem, porque eu acho que nada flui melhor e dá resultado quando você vai buscar os aprendizados que você não tem, ou estudar o mercado que você vai entrar, porque senão aí minha opinião, né, vira um pouco aventureiro, né, Vini? Aí você tem risco de errar. E a última dica que eu dou também, que eu discuto muito hoje em dia, e que eu já tive nesse lugar, né, de uma família tradicional, minha mãe é assim, ó, não, você entrou no banco, nunca mais sai. Minha mãe tinha isso, né? Nossa, você tá no melhor, você trabalha em banco, olha que chique, você trabalha em banco. Minha mãe nunca mais sairia de banco. Então, eu tinha muito esse protecionismo do CLT, né? Todo mundo, né? A falsa ilusão exatamente. do CLT. Então, hoje eu converso com algumas pessoas que até gostaria que trabalhasse comigo e fica nessa dúvida do, nossa, mas eu tenho a estabilidade. Quem te disse que o CLT é uma estabilidade? De um dia para o outro. De um dia para o outro. Amanhã vem um gestor novo, a empresa tem uma nova decisão, você pode ser o melhor profissional, entregar resultado, tudo bonitinho. Eles vão te tirar. Então, é uma falsa ilusão que o CLT te traz uma estabilidade. Então, se a pessoa tem essa dúvida, pensa um pouco sobre essa visão. Porque, às vezes, um projeto PJ bem estruturado, um negócio seu próprio, pode te dar muito mais estabilidade do que a cadeira do CLT que você achou que você tinha. Quando o bichinho do PJ te pica, né? Eu acho que eu tô nesse movimento. Muito legal, né? De fato. E a gente tem uma história bem parecida, né? Porque eu também sentei, de fato, em cadeiras grandes, né? E hoje, quando eu vou apresentar a Land aqui para alguém, para algum executivo, eu falo com cara de CAPEX, OPEX, GNE, PNL, whatever. E aí eu desço e falo com o desenvolvedor sobre design patterns, né? Que é a linguagem ou um padrão de desenvolvimento. E a gente consegue navegar, de fato, end-to-end, né, Cris? E a galera percebe isso. Percebe muito. Né? Então você, acho que, né, nada de braçada. Então, é gostoso, né? Eu tô me divertindo bastante, assim, além de contribuir e ver, né, o quanto tem oportunidade para esses varejistas se adequarem, eu poder fazer e falar, nossa, ficou bom esse trabalho que eu vou apresentar.
eu consegui realmente fazer a leitura dele, personalizar para esse varejista. Então, tá muito legal. Tô gostando. A gente está mais de 40, 45 minutos aqui, mas eu acho que vou fazer uma última pergunta que, de fato, eu acho que ajudaria o público, né? Para quem está começando em retail media, né? Ou qualquer outra área relacionada, né? Quais são os cuidados, né? Os pontos de atenção que a Cris acha necessário e importantes compartilhar? Olha, eu vivi dois momentos, né, Vini? Eu falo que no começo, há 7 anos, que eu colocasse no LinkedIn, que eu tinha um grande desafio de colocar time, né? A gente teve que fazer alguns movimentos de trocar pessoas, várias gerações, por não encontrar um perfil de retail media que a gente precisava, porque não existe esse profissional no mercado, né? E por que não existe? Porque quando você olha, eu falo assim, se fosse só mídia, você vai pegar qualquer profissional de mídia, mas colocar o retail na frente, o varejo nesse contexto. Então, você não é uma pessoa que precisaria entender do varejo e um pouco dessa questão da mídia. E esse mix a gente não conseguia encontrar. Hoje você já coloca lá no LinkedIn o efeito manada do mercado e essa aceleração, você vai achar 5.555 profissionais que estão lá com o título de retail media. Então, mudou muito, mas naquela situação a gente não encontrava. Então, o que eu poderia falar, né? Para a pessoa que quer, por exemplo, tem muita gente de trade que talvez quer trabalhar um pouco mais com a visão do retail media, ou alguém de mídia que quer trabalhar no canal varejo. O que é, para mim, a grande importância é você entender como é o business varejo. Porque não dá para descolar, Vini. Eu vejo, às vezes, conversas de levar só para um viés da mídia, e eu falo, gente, se não tivesse essa palavra retail aí, vocês podiam levar para esse lugar, porque não é tão simples assim, né? A relação comercial dentro de um canal varejo, ela é muito presente. A América Latina é muito relacional e transacional. Perfeito. Então, você precisa entender como o bichinho do varejo funciona. Eu sempre estudei muito. Então, assim, eu conheço um P&L comercial da categoria. Nunca fui um comprador de mercadoria, mas eu sei. Então, você precisa se preparar para você entender essa linguagem, para você conseguir tirar o melhor proveito, sabe, Vini? De oferecer para as marcas a publicidade, mas é dentro de um canal varejista. Então, você entender o business varejo, para conseguir transacionar dentro das áreas, transitar dentro das estruturas, fazer relação. Então, essa é uma característica, conhecer de varejo. A segunda que eu falaria é esse relacional, porque não dá para essa área transacionar sozinha. Ela precisa muito entender o business do cara comercial, ela precisa do time do CRM, que depende do loyalty, ela precisa do time de e-commerce, ela depende do fluxo de e-commerce, ela tem que conversar com o time de tecnologia, muito interligado. Então, é um cara meio polvo, assim, sabe? Tem que conhecer algumas atividades para você ser um bom profissional de retail media, na minha opinião. Uau! Galera, hoje eu conversei com a Cris Leal, uma baita executiva. Turma, chamem essa mulher aqui de fato. Eu falo isso para alguns, tá? Para ser conselheira, enfim. É muito assim, tem muita cicatriz, hein, Cris? Parabéns, de verdade. Obrigada. E qual que é a última mensagem que você quer deixar para a galera? Enfim, falar um pouco. Fala para aquela câmera ali, Cris. Bom, gente, eu vou aqui fazer falar desse meu momento, acho que de empreender, o que eu mais posso dizer agora. Eu estou super aberta para a gente falar de negócios, para construir. Eu acho que a minha bagagem, né, profissional pôde trazer aqui conteúdos importantes para ajudar as áreas a construir. Estou fazendo alguns trabalhos de mentoria para algumas empresas também aí nessa linha do retail media. Então, contem comigo. Assim, e também para cafés, para trocas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer troca, de ouvir, de aprender, de dividir, compartilhar. Nem sempre vira um trabalho, um business, um job, né? Enfim, assim, uma oportunidade de trabalho, mas trocar também é algo que eu gosto muito. Então, por favor, Cristiana Leal no LinkedIn, tem o inmedia.consultoria.com.br na internet, e eu vou adorar se a gente tiver um papo. Galera, compartilhe esse vídeo, tá? Para o algoritmo entender de fato que pessoas com teu perfil devem receber esse vídeo e esse podcast, tá? Se inscrevam, curtam o canal também e vamos fazer isso aqui crescer. Obrigado, Cris. Obrigada, Vini, pela oportunidade. Valeu. Foi demais. Tchau, pessoal. Tchau, gente.